Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E a gente, para fechar essa sexta-feira, eu trouxe aqui o meu querido amigo Maurício Palma Nogueira, que acabou de fazer uma palestra extraordinária aqui para uma casa lotada, a diretoria da Asbram, que tinha mais de 70 pessoas exclusivamente para ouvir o Maurício. Maurício, obrigado pela sua gentileza de falar conosco. Estou atrasando seu almoço, né, rapaz? Como sempre, né, Carlão? Sempre você pisando no meu prato de carne, né? Mas é um prazer sempre grande aí estar aqui nas Asbram, estar aqui com você, né? E sempre a gente tem esse bate-papo depois, né? Muito bom. Escuta, eu falei de você, eu sempre falo de você. Quando eu vou falar de qualquer assunto ligado à produtividade, mesmo que às vezes eu esteja falando com agricultura, eu cito você pelo seguinte: o Maurício Palma Nogueira, quando eu vi, acho que a primeira palestra dele, sei lá, tem uns 10 anos mais ou menos isso, e ele falava o seguinte: olha, cada vez mais existe um gráfico aí e uma relação entre o investimento em tecnologia e o retorno, ou seja, quanto mais investimento em tecnologia, maior o retorno. E, na verdade, se eu me lembro, ele dizia o seguinte: a partir de um determinado nível de tecnologia, já era, você não tem retorno nenhum, não. Então, esse negócio parece que só continua valendo cada vez, o sarrafo cada vez mais alto. Então, Carlão, exatamente. Nessa época aí, a gente mostrava esse cenário, né, falava que a pecuária estava subindo a régua, você tinha recria e engorda já adiantada, né? E a gente levava o recado para o produtor: começa a investir, começa a trabalhar para você sair dessa situação para aquela. Só que você tem que investir para fazer isso. Né? Não é porque você quer, você tem que colocar dinheiro, recursos, tem que planejar para recuperar esse dinheiro lá na frente. O que eu trouxe hoje para cá, que é algo que a gente começou a concluir em cima dos números de 2023. Os dois grupos tecnológicos mais baixos já perderam a chance. Eles já não têm o que fazer. Então, com o recurso da fazenda, não dá mais para fazer. Então, ou você tem crédito no banco, geralmente uma situação dessa você acaba não tendo, né, um crédito, ou você põe dinheiro de fora. Então, traz dinheiro de algum outro lugar, coloca para dar esse espaço. Mas hoje, o que eu estou dizendo, os dois níveis tecnológicos mais baixos, que é o padrão de análise da Tenagro, que divide em 6 números, 6 grupos, né, tecnológicos, os dois níveis tecnológicos mais baixos não tem mais como tirar o recurso para crescer em cima da atividade gerada na propriedade. Entendi. Ele vai ter que fazer alguma coisa colocando Exógena, dinheiro de fora. Exógeno, exatamente. E isso é uma situação extremamente desconfortável, inclusive coisas que a gente não pode recomendar em apresentações, né? Uma coisa é você falar: você tem essa situação, investe que você vai partir para essa. Né? Claro, você não está analisando fazenda a fazenda, mas é algo que ele pode tirar dali de dentro. Hoje, para você dar uma recomendação para esses dois grupos, só analisando caso a caso. Entendi. Né? Porque inclusive, até, de repente, vender patrimônio. Pois é, Carlão. Aí é uma pergunta que até eu fiz recentemente, né, num artigo que eu escrevi, você tem dinheiro próprio para colocar? Você tem crédito no banco? Tendo dinheiro, você vai ter condição de administrar, sabendo que a situação vai ser muito mais difícil, que você vai estar entrando no mercado que já está mais competitivo em termos de produtividade? Se a resposta para uma dessas perguntas é não, começa a vender. E, infelizmente, eu sei que é um recado grosseiro, parece assim algo até arrogante da gente colocar, mas é matemática pura. Né? Isso aí é conclusão. A gente não tem como executar mais esse plano com recursos da própria fazenda de baixa tecnologia. Entendi. Bom, e a turma da sequência? Eu até não sei se você tem avaliação, você falou que divide em 6. Nesse estudo de vocês aí, qual que é o percentual de pecuarista que está em cada um desses blocos aí? É sempre complicado a gente fazer esses estudos, porque a gente tem esses números, mas aí a gente vai trabalhar esses números em cima do Rally da Pecuária, que pega uma parcela muito acima da média, Carlão. Então, extrapolar esse número é complicado. O que a gente fez em na verdade, em 2019, 2020, a gente fez um estudo com base nos dados do censo de 2017, né, que foram divulgados em 2018, mesclando todas essas informações que a gente encontrou a campo no Rally, e a gente identificou o seguinte: 10% dos produtores, claro, né, uma proporção aí, pode ser de 7 a 12, né, mas ali perto de 10% dos produtores
tinham condições de registrar algum nível de lucro. Entendi. Os outros 90 estavam no prejuízo. Claro que é aquela conta perfeita, né, colocando salário, né, não é fluxo de caixa, é conta de custo. Né? Só que esses 10% de pecuaristas em lucro, eles tinham mais ou menos 60% do rebanho brasileiro. Estava na mão deles. Entendi. E eles vendiam 80% do que se vende. Uau. Quer dizer, a pecuária de corte, ela não está em crise, ela está indo bem. Entendi. O pecuarista está em crise. Entendi. Se você fizer uma conta estatística, 90% no prejuízo. Só que esses 90% são responsáveis só por 20% do que é vendido de carne. Os outros 80% são produzidos em fazendas que estão lucrando na mão de 10% dos produtores. Eu acho que isso, inclusive, até outro dia teve aqui um querido amigo nosso aqui, o homem que escreveu o livro 50 Tons de Verde, né? Ah, E ele disse o seguinte para nós, ele falou, a pecuária, espera um pouquinho, vamos avaliar isso, porque crise, espera um pouquinho, nós estamos crescendo, a gente está aumentando a tecnologia, então não é bem assim, né? A crise precisa ser avaliada, você falou um negócio que corrobora com isso, né? Concordo plenamente, né, com a fala aí do Evaristo, é isso mesmo, nós estamos crescendo, né? E isso é difícil, Carlão. A gente tem, hoje, né, nós temos uma quantidade de desinformação muito grande. Então, as redes sociais, e não é culpa das redes sociais, o pessoal está querendo bloquear a rede, como é que fala? Colocar regras. Não é por aí, a né? rede o culpado. A gente vai aprender a usar. Então, é um tempo que nós estamos passando. Mas a quantidade de barbaridade que a gente vê os outros escrevendo, falando, né, principalmente essa moda agora de vídeos, né, áudios, a quantidade de barbaridade, de recomendações erradas, faz a gente crer que nós estamos numa crise muito maior, mas não estamos. A pecuária está evoluindo. E se você ficar nessa onda, né, de informações equivocadas, de informações sensacionalistas, você vai tomar as decisões erradas. Então, ó, você está naquele grupo que ainda tem condições de se manter, vai cair para o outro. Né? Aí você entra em crise. Aí você né? entra Então, mesmo. eu concordo. E é uma observação muito bem feita pelo Evaristo. Né? Olha o que está acontecendo com a pecuária. A gente estaria crescendo? A gente estaria aplicando tecnologia se o negócio estivesse em crise? Né? Então, é claro, as margens são piores do que em anos anteriores, mas essa é a realidade de toda a commodity, isso aconteceu para tudo. Então, se a gente pegar qualquer cultura, qualquer atividade empresarial, ela exige da gente muito mais produtividade. Então, isso dá uma sensação de crise, às vezes, mesmo para quem está indo bem, porque ele tem que investir, né? Então, ele coloca o caixa lá na frente, parece que ele não está ganhando tanto que ele queria, mas se você analisar corretamente o resultado da fazenda dele, ele está indo bem. A impressão minha é que é o seguinte, você está falando aqui para uma plateia de empresários, aqui uma plateia de empresários que vivem de pecuária. E a impressão que eu tenho é assim, a mesmíssima receita que você está falando, que serve para o pecuarista sair da crise, é um pouco a mesma receita para todos nós aqui, não é um pouco por aí, não? Concordo, Carlão. E a produtividade mesmo, pega o teu canal. Quantas entrevistas você fazia há 10 anos? Pois é. O tanto que tem hoje, né? Então, a gente tem que buscar produtividade nas empresas, no setor de serviços, nos órgãos públicos. Né? Qual é o resultado para o Brasil? Nós estamos agora discutindo, né, orçamentos, elevação de imposto. Qual é o resultado para o Brasil? A gente melhorar a qualidade do serviço público por produtividade, para a gente compensar o que a gente tem. Senão nós vamos acabar com a nossa atividade produtiva, tentando arrecadar e gastando mal. Então, tudo que a gente fala para a pecuária vale para qualquer atividade. Se for administrar um hospital, é isso. Sim. Se você for administrar uma empresa de táxi, é isso. Então, tudo que a gente analisar, nós estamos falando de produtividade. Ô Maurício, para a gente fechar aqui, eu li alguns artigos seus falando sobre, por exemplo, talvez um dos pilares aí da gestão do atual ministro da Agricultura vem ser a questão da recuperação de pastagem e que isso pode significar vamos dizer, uma nova revolução aí, e eles comparam até o que aconteceu nos últimos 50 anos com o que pode acontecer para os próximos 10. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Carlão, até esses dias, alguém, eu não lembro quem, me questionou falando se o plano era modesto, né? Fez a comparação com a área de pastagem da proposta do Ministério de fazer 40 milhões de hectares. É extremamente ousado, é o contrário, não tem nada de modesto nisso. Né? Qual é a proposta do Ministério com o plano lá de conversão e recuperação de pastagens?
é praticamente dobrar o ritmo que isso já vem acontecendo. Então entra em desafios enormes, que eu tenho que identificar essas pastagens, eu tenho que identificar o produtor que está nelas, eu tenho que saber se o produtor quer fazer isso ou não, porque ele é o dono, né? Então às vezes, olha, nós temos lá 28 milhões, 30 milhões, 40 milhões, tá, mas combinou com o dono? Ele quer fazer? E outra coisa, tem operacionalidade, dá para operacionalizar isso aí, né? Eu quero pôr a agricultura numa área de... vou pegar meu município lá, que é Casabranca, né? Sim. Eu tenho lá 20 mil hectares em Casabranca de potencial para entrar nesse programa. Exemplo, né, claro. Esses 20 mil estão juntinhos ou estão separados em áreas de 50 hectares, 20 hectares, 30 hectares? Né? Quem são os donos? Qual é o custo da gente colocar uma atividade competitiva aí? Esse produtor, esse dono dessa terra, ele é um candidato a crédito ou ele tem restrição? Nós temos documentação disso. E olha que interessante, Carlão, hoje em dia as discussões estão muito polarizadas. Nós passamos os últimos anos do último governo com muita gente falando que regularização fundiária era papo de ruralista, que isso não era importante. Agora que essa turma está lá, não é no Ministério da Agricultura, não é no Meio Ambiente, aí estão vendo qual é o problema de não ter regularização fundiária. Né? Então, nós temos desafios enormes para executar esse plano. Agora, minha opinião, é um plano embasado, né? Pelo menos está sendo formado assim, com muita equipe técnica conversando, com abertura para a sociedade opinar, para empresas do setor privado. Né? E é um desafio que a gente tem que enfrentar, Carlão. Então, nasceu, é uma bola que nós vamos ter que chutar. É porque né? você está chutando essa bola e está dando a sua opinião super embasada, ninguém pode... Eu duvido que tenha alguém que não concorde com isso que você está falando aqui, é que ela... como a gente vive num momento de extrema polarização, fica assim, dá a impressão que qualquer pessoa que fale, ou o cara está na esquerda, qualquer coisa que ele falar é ruim, ou o cara da direita, qualquer coisa que falar também não serve. Ou seja, a gente está vivendo um momento muito chato, na verdade, né? Pelo amor de Deus, né, Carlão? Então, só de... É incrível, né? E é exatamente o que você falou, a gente precisa separar as coisas, né? Outro dia eu falei do encontrar um meio e falar, você é de centro? Não, eu sou extremamente capitalista, eu tenho uma mentalidade liberal, a minha posição é muito clara, né? Agora, pô, você vai transformar tudo num conflito com gente que discorda com... Aliás, esse é o princípio anticapitalista, antiliberal, né? O liberal respeita. E a coisa está tão chata, né, que... você vê gente se dizendo de liberal, torcendo para que empresas tenham prejuízo porque o dono não concorda com ele. Quer dizer, isso não é a cabeça de liberal, né? Então, eu acho, Carlão, realmente isso não é uma particularidade do Brasil, está no mundo inteiro, né? Essa polarização chata mesmo, tudo que você fala tem que ter cuidado, você pode ser cancelado, você pode ser massacrado, em alguns casos, dependendo do lado do espectro que está, você está sendo perseguido pela lei, né? Claro, você é a favor dos baderneiros? Não sou a favor de baderneiro nenhum, acho que tudo tem que ir preso, que foi lá e fez baderna, mas processo correto, né? A causa correta, enfim, nós estamos num mundo extremamente punitivo para quem tem coragem de opinar. Né? Qualquer coisa que você fala, você cai em alguma armadilha aí. Pois é. Agora, voltando aqui à questão desse plano de recuperação de pastagens, quer dizer, no fundo, nós estamos falando realmente de um negócio que tem enormes desafios, mas pode ser realmente uma grande revolução, né? Sim, eu acredito que sim, Carlão. E se a gente tiver cuidado, né? Então, nesse momento que nasce o plano, ele é sempre complicado porque ele tem que estar pronto para as empresas, para o setor financeiro começar a liberar recursos. Mas na hora que a gente começar a analisar caso a caso, né, nós temos oportunidades fantásticas. Né? Aliás, eu sempre falei, né, isso era uma bandeira que eu sempre levantei nos grupos de discussão de sustentabilidade, que se a gente for rigoroso com o Código Florestal, então o Código Florestal, por exemplo, ele admite que alguma área dentro da lei possa ser aberta, né, desde que você faça isso dentro da lei. Eu acho que tem que ser facilitado, né, que o cara use. Essas áreas que vão entrar em sistemas produtivos, elas podem substituir uma área até maior que não deveria ter sido aberta há 40, 50 anos atrás, que a gente poderia fechar. Que, inclusive, nós temos produtores inviáveis nessas áreas, não porque eles são tecnicamente ruins, mas porque a área ficou pequena e não tem o que fazer. Então, nós temos muito
áreas de baixa aptidão agrícola em propriedades minúsculas que o filho não vai querer ficar. Quer dizer, nós temos uma geração que não pode parar de trabalhar. Sim. Então, a aposentadoria. Tem gente com 90 anos na roça trabalhando. Sim. Né? Quer dizer, vai trabalhar até morrer porque não tem quem fazer alguma coisa. Então, se a gente fizer um plano, assim, executar esse plano de uma forma coerente, técnica, eu acho que a revolução é pouco. Né? O que a gente pode fazer é muito mais do que já foi pensado no mundo todo. Mas a gente tem que ser pragmático, tem que ter análise técnica, embasada e parar com essas ideologias, né? Maravilha. Querido, ó, top de linha. Vamos almoçar, né? Vamos. Isso aí. Vamos embora. Obrigado. Falei aqui com o Maurício Palma Nogueira durante a reunião de diretoria, durante a reunião com os associados da Asbram, que é a nossa Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais. Gente do céu, mais prateleira de cima para a gente fechar essa nossa sexta-feira, simplesmente impossível. Um forte abraço a todos vocês, ótimo final de semana. A gente se vê com certeza na segunda-feira. E semana que vem, gente do céu, o Fala Carlão tá simplesmente imperdível. Aguenta as pontas aí.